No adágio popular, o pastor Arival perde um amigo, mas não perde a piada, né? Muito bem, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versos 16 a 26. Atos 16, 16 a 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema como cantar à meia-noite. Bom, Filipos, a cidade onde ocorreu esse fato, era a porta do Evangelho, ou a porta da Europa para a chegada do Evangelho. Essa cidade dividia a Ásia da Europa. Essa cidade era a fronteira entre o Oriente e o Ocidente. O Evangelho chegando em Filipos era o Evangelho entrando no Ocidente. E isso marca muito para nós, porque o Evangelho chegou no Ocidente através dessa segunda viagem missionária de Paulo. Essa cidade é estratégica por algumas razões. Primeiro, pela sua localização geográfica. Foi por isso que Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, fundou essa cidade. Porque ele queria controlar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Essa cidade, sendo fundada, portanto, por Filipe da Macedônia, agora ela vira uma colônia romana. E vira uma colônia romana porque nessa cidade houve uma grande batalha que decidiu o futuro do Império Romano. O exército leal a Júlio César lutou sob o comando de Otávio, que veio se tornar César Augusto, e sob o comando de Marco Antônio, derrotando as forças rebeldes de Brutus e Cássius. E por esta causa, o imperador declara Filipos uma colônia romana. O que era uma colônia romana? Era uma cidade onde era uma espécie de miniatura de Roma, onde a moeda era de Roma, a língua era de Roma, os costumes eram de Roma. E aqueles que lideravam a cidade tinham isenção fiscal, tinham todos os privilégios. Quando o Evangelho chega nessa cidade, o Evangelho é tão poderoso que ele alcança nela 3 raças diferentes. Lídia
e asiática de Tiatira. A jovem liberta era grega, porque essa é uma região grega, essa é uma região da Macedônia. Terceiro, o carcereiro era um cidadão romano. Então você tem 3 raças sendo alcançadas: asiática, grega e romana. Mas também o evangelho alcança pessoas de estratos sociais bem distintos. Lídia era uma empresária, vendia púrpura, que era a roupa mais famosa da época. Portanto, uma mulher bem aquinhoada financeiramente. A menina era uma escrava de seus senhores. E escrava não só de homens, mas de demônios. Certamente de uma classe social inferior. E o cidadão, que era o carcereiro, era uma espécie de funcionário público da época. Então nós estamos falando de uma classe alta, a classe média e uma classe social menor. E o evangelho chega ali também, não apenas para alcançar raças diferentes, estratos sociais diferentes, mas o evangelho chega ali também para demonstrar poder aos pregadores do evangelho, porque eles cantam à meia-noite. O que é curioso é que quando Paulo chega ali, ele chega depois de ter desejado ardentemente entrar na Ásia. O coração dele estava na Ásia. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito Santo o impediu. Ele queria ir para Bitínia, o Espírito de Cristo o impediu. E agora ele está em Troade, que é uma região marítima. E ele escuta à noite uma visão, e na visão um homem da Macedônia, gritando: passa Macedônia e ajuda-nos. E Paulo e os seus companheiros de viagem entenderam que esse era o projeto de Deus. Então eles embarcam em Troade, desembarcam em Neápolis, à beira-mar, e entram para o interior, retornando um pouco, e chega em Filipos. Ali diz a Bíblia, Paulo encontra um grupo de mulheres em oração, à beira do rio. E ele vai para lá. E então, na hora oportuna, ele tem a oportunidade de pregar. E diz a Bíblia que Lídia atentamente o escutava. Preste atenção nisso. Não basta só você estar na casa de Deus, não, viu? Porque se você está aqui, mas está pensando no seu trabalho, na sua loja, no seu comércio, no seu passeio, na sua viagem. E você está aqui, mas não está aqui. Está aqui, mas offline. O coração não está aqui. Mas Lídia está presente. Corpo, alma, mente, atentamente ouvindo. E diz a Bíblia que enquanto ela está atentamente ouvindo, o Espírito Santo abriu o coração dela para entender. Se o Espírito Santo não abrir o coração, a mente, você escuta e não entende. E aí aquela mulher é convertida. A casa dela é batizada. Ela oferece a casa dela para receber os missionários. Quem eram os missionários? Paulo, Silas, Lucas, porque ele se inclui no relato, e Timóteo. Esse quarteto está lá, e ela recebe essa gente na casa dela. Aí diz a Escritura que Paulo está indo para essa reunião de oração na casa onde o pessoal se reunia. E uma jovem, tomada por um espírito de adivinhação, adivinhava, dando muitos lucros para os seus senhores. E de repente essa moça começa a seguir Paulo. E a seguir os companheiros de Paulo, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós. Quando diz a nós, quem está escrevendo é Lucas, então ele está se incluindo, ele está junto. E o que essa moça dizia? Ela não dizia, aclamava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Certíssimo, é isso mesmo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E diz o texto que isso foi por vários dias, por muitos dias, todo dia, mesma ladainha. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Chegou a hora que Paulo ficou irritado. Mas irritado por quê? Se a moça está falando que é verdadeiro. Irritado porque Deus não precisa de testemunhos de demônios para afirmar a verdade. Deus não aceita testemunho de demônios. Então Paulo dá uma ordem peremptória. E qual é a ordem? Versículo 18: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela.
E ele na mesma hora saiu. Ou seja, demônio não é mito, demônio não é lenda, demônio não é espantalho, demônio é um ser espiritual, real, concreto, que tem algumas características, por exemplo, adivinhação. Dava lucros, porque adivinhava. Era verdade, gente ganhava dinheiro explorando aquela moça. E em virtude disso, diz a Bíblia, que os senhores que vendo o seu lucro fugir das suas mãos, agarraram Paulo. Levaram Paulo aos pretores, com algumas acusações, açoitaram Paulo e Silas, botaram Paulo e Silas numa prisão terrível, terrível. E agora eu quero que você preste bem atenção comigo em alguns aspectos. Que acusação levantaram contra Paulo? Primeiro, acusação racial, versículo 20. Levando-os aos pretores, disseram: esses homens são judeus. Quando são judeus, eles estão dizendo: olha, esses camaradas aqui são de uma raça que nós achamos que não tem tanto prestígio assim. Então isso é preconceito racial. Segundo, eles levantaram a questão de ordem, versículo 20, olha aí ainda. Esses homens perturbam nossa cidade. Na verdade, não estão perturbando. Eles não estão perturbando a cidade, eles estão resolvendo um problema de uma mulher escrava que está sendo usada pelos demônios para dar lucro aos seus senhores. Terceira acusação, uma questão religiosa, versículo 21. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Paulo não é pregador de costumes. Paulo não é pregador de rituais, apenas de hábitos e costumes. Não, ele está lá pregando o evangelho. Então são três acusações perigosas contra esses homens de Deus. E então, precisamos admitir uma coisa. Onde Paulo chegava como missionário, a situação era transtornada mesmo. Por exemplo, quando eles chegaram em Tessalônica, que era a capital da Macedônia, foi dito: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A pergunta é: será que nós chegamos em algum lugar e as coisas mudam? A nossa presença produz impacto? Quando Paulo chegou em Atenas, a capital intelectual do mundo, está escrito lá que toda a cidade, os residentes que moravam na cidade, de outra coisa não cuidavam, senão falar das últimas novidades que Paulo pregava. Poder da presença de Deus na vida desses homens. Mas eu quero então agora destacar alguns pontos para a nossa edificação. Primeiro, eles foram presos por terem desfeito a esperança de lucro que lucravam com aquela feiticeira. O evangelho desmancha esquemas de mentira, de opressão, de escravidão na vida das pessoas. Segundo, eles foram presos injustamente, porque a acusação é que eles estavam perturbando a cidade. E eles não estavam perturbando a cidade. Eles estavam pacificando a cidade. O evangelho traz libertação, restauração, salvação, equilíbrio, mas a acusação ao contrário, é uma acusação injusta. Eles eram ministros da reconciliação e não perturbadores da cidade. Eles não estão pregando costumes, estão pregando o evangelho. Terceiro, a acusação é não só falsa, mas eles foram açoitados de forma ilegal. Versos 22, 23 e 24, 22, 23 e versículo 37 retratam isso, porque depois quiseram se livrar de Paulo. Versículo 37, Paulo diz assim: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos põem em liberdade. Ou seja, eles eram cidadãos romanos, eles não podiam ser açoitados. Então, não apenas era injusta a acusação, como a prisão deles e o açoite que receberam era também ilegal. Pois bem, preste atenção agora, que o texto diz no verso 23 e 24, que eles foram levados para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que significa isso? Eu tive o privilégio do ano passado ir à cidade de Filipos.
Eu fiquei impressionado com a cidade, porque ela está encurralada por montanhas, e aquelas montanhas do lado ocidental dividem a Europa da Ásia. Nessa montanha do lado de cá é uma rocha imensa, onde no meio dessas duas ficava a grande praça, onde eles foram açoitados. E essa prisão de que ele está aqui se referindo é uma prisão cavada na rocha, na montanha. E a prisão romana tinha 3 departamentos. Primeiro, o chamada comuniora. Era uma prisão onde o preso podia ter ar fresco e podia ter luz. Era a primeira parte da prisão, mesmo cavado na rocha. A segunda área da prisão era a interiora. A interiora era um local onde não tinha luz, onde não tinha ar fresco. E eram cavados buracos na pedra, na rocha, onde o prisioneiro tinha os seus pés no tronco. Não era apenas algemas nos pés. Não era apenas uma prisão tranquila, não. Os pés eram colocados no buraco da rocha. As mãos eram colocadas no buraco das rochas. E tinha algumas que até o pescoço era enfiado no buraco dessa rocha. De tal maneira que qualquer movimento era um movimento de muita dor, muito sofrimento. E a terceira parte da prisão era o telunion. E o telunion era a parte onde as pessoas que eram condenadas eram ali executadas. Assim eram as prisões romanas. Paulo e Silas foram levados para essa região interiorana. Essa região onde não tinha ar fresco, onde não tinha luz, onde tinha tortura para os pés, para as mãos e para a cabeça. Agora a pergunta é, qual era a liturgia que esses homens tiveram nesse culto, nesse ambiente tão terrível? Primeiro, versículo 25. Leia comigo toda a igreja, verso 25. Vamos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Primeira coisa, eles estavam orando e cantando louvores a Deus, numa situação totalmente adversa. Eu acho, pastor Arival, que Paulo podia ter dito para Deus, Senhor, mas eu queria ir para um lugar, o Senhor não me deixou. Eu queria ir para outro lugar, o Senhor não me deixou. O Senhor me manda para um lugar desse. E agora o que é que eu estou enfrentando? O que adianta eu estar aqui se eu estou preso? Paulo e Silas entenderam uma coisa, que apesar da circunstância, você continua orando e louvando a Deus. Não é a circunstância que faz o homem, é o homem que faz a circunstância. Quando Paulo estava preso, eu só entendi uma coisa, mudou o campo missionário. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo. Foi assim que aconteceu com os amigos de Daniel. Foram ameaçados de morte. E o rei falou o seguinte, ninguém pode livrar você das minhas mãos, Deus nenhum pode livrar. E eles responderam, se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Ou seja, nós estamos prontos a morrer, nós estamos prontos a pecar. Aqueles homens não estavam servindo a Deus por aquilo que Deus dava, eles estavam servindo a Deus por quem Deus é. Eles estão adorando a Deus. Segundo, esses homens, meus irmãos, estavam na cadeia, com os pés no tronco, mas na presença de Jesus. Veja você que a hora é incomum do culto, é meia-noite. O local é incomum para o culto, é numa cadeia. Os ministros são incomuns. Paulo e Silas estão ensanguentados. Foram açoitados com varas, deixando vergões, deixando verdadeiros sulcos na carne, ensanguentados. Eles estão diante de um auditório, e o auditório deles são outros prisioneiros como eles. Mas eles estão na presença de Jesus. Terceiro, nesse culto, eles não pediram nada. Notem vocês. Eles estão louvando a Deus. Aqui o sacerdócio não é o sacerdócio intercessório, aqui é o sacerdócio eucarístico, de ações de graças. Eles não estão pedindo para Deus soltá-los, eles estão pedindo para Deus fuzilar o carcereiro, eles estão pedindo para Deus destruir aquela cidade, eles estão adorando a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é.
Estão cantando à meia-noite. Cantando à meia-noite. Quarto, nesse culto, eles adoraram e cantaram louvores por saber que mesmo que as coisas estivessem fora do controle deles, as coisas estavam debaixo do controle de Deus. Meus irmãos, tem horas que o que pode sair da nossa boca é murmúrio, é reclamação, porque a circunstância é carrancuda, porque a situação é adversa. Mas Paulo e Silas estão nos ensinando aqui que se você está numa situação tão difícil, tão injusta, tão cruel, que você tem um bom propósito, e as pessoas entendem exatamente o contrário, e perseguindo você, e machucando você, e ferindo você, e você não está mais no controle da situação, entenda uma coisa, o Senhor Deus continua no controle da situação. Ele pode reverter esse quadro e reverter para o bem e não para o mal. Você pode dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero levar você para o último ponto dessa mensagem. Quais são as lições que nós aprendemos com os cantores da meia-noite? Primeira lição, no sofrimento, é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Tem tanta gente que espera que as coisas melhorem para começar a testemunhar. Tem tanta gente que acha que só vai começar a glorificar Deus quando tudo ficar pacificado. Tem gente que, como a mulher de Jó, no sofrimento, não consegue adorar a Deus. Não espere as coisas melhorarem para você começar a glorificar a Deus. Glorifique a Deus na dor. Glorifique a Deus no vale. Glorifique a Deus no sofrimento. Glorifique a Deus na situação adversa. Eu estava lendo ontem algo muito bonito de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi presa com a sua família na Holanda por um crime que cometeram. Que crime que cometeram? Eles colocaram na casa deles um local para esconder judeus que estavam sendo mortos pelo nazismo. Até que a polícia nazista descobriu o refúgio secreto, que é título de um livro, que é título de um filme. Então pegaram o pai de Corrie ten Boom, pegaram Corrie ten Boom, pegaram a irmã Betsy, levaram para a prisão. O pai morreu, a irmã morreu. Mas quando o Corrie ten Boom estava sendo levado para Ravensbrück, um dos mais terríveis centros de morte do nazismo, ela tinha uma Bíblia pequena, pastor Ival. Ela diz, meu Deus, eu preciso dessa Bíblia. Eu não posso abrir mão da minha Bíblia. E ela estava na fila. E todas as prisioneiras tinham o seu cabelo cortado, tinha as roupas tiradas, todas elas investigadas. Eu disse, meu Deus, mas como eu faço? E ela disse, meu Deus, manda um anjo, para que eu possa levar minha Bíblia. Vai lá pelas tantas até meu Deus, mas os anjos são espíritos invisíveis. E aqui eles estão investigando todo mundo, então faz o seguinte, Senhor, manda um anjo visível. Um anjo visível. E ela disse que quando ela está na fila para ser investigada, examinar a pessoa na frente dela, examinar a pessoa atrás dela, e ela passou como se fosse uma pessoa invisível na fila e conseguiu levar a sua Bíblia. E essa mulher demonstra que ela glorificou a Deus, testemunhou de Cristo, experimentou a graça de Deus nas piores horas da vida. Mesmo quando a sua irmã Betsy sucumbiu aos maus tratos, ela continuou servindo ao seu Senhor. Não espere as coisas melhorarem para você glorificar a Deus. Glorifique a Deus mesmo no sofrimento. Segundo, no sofrimento é possível você triunfar sobre as adversidades e usar essas dificuldades como incenso da sua adoração. Meu irmão, não é você ser liberto do sofrimento para adorar, não. Lembra de 2 Crônicas 20? Jerusalém está sendo cercada por 3 inimigos. A situação é desesperadora. O rei Josafá teve medo, pôs-se a buscar o Senhor, decretou um jejum, convoca a nação para buscar Deus. E o Senhor Deus diz para ele, essa batalha não é sua, essa batalha é minha.
E em vez de você preparar um poderoso exército, você vai preparar um coral. E diz a Bíblia que enquanto o coral está cantando na frente do exército, começando eles a cantar, pôs o Senhor emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Em outras palavras, eles não cantaram depois que o inimigo foi derrotado, eles cantaram para derrotar o inimigo. Você não louva depois da solução do problema apenas, não, você louva para solucionar o problema. O louvor é a arma de guerra. Deus dá vitória a você, não para depois você louvar, Deus dá vitória a você através do louvor. É por isso que eles estão cantando à meia-noite. Mas notem comigo, que no sofrimento nós aprendemos que a hora mais escura da vida, ainda é tempo de você adorar a Deus. É meia-noite, as costas ensanguentadas. Eles estão sofrendo injustiça. A prisão deles é ilegal. Os opressores os maltrataram publicamente. Eles foram humilhados em praça pública. Mas mesmo assim, apesar da adversidade, eles estão louvando ao Senhor. Isso me remete ao Salmo 137. Você se lembra quando os judeus saíram, foram levados para a Babilônia? Daniel louvou a Deus na Babilônia. Mas o povo chegou lá nas margens do rio, botaram as harpas nos salgueiros, se assentaram e choraram. Olharam para trás e pensaram assim: tomara que alguém se levante, esmague a cabeça dessa gente, dos filhos dessa gente, uma pedra. Eles só cantavam em Sião, mas não cantam em terra estranha. Eu quero encorajar você a louvar ao seu Deus no lugar mais estranho, no lugar mais difícil, na noite mais escura, na circunstância mais adversa, na providência mais carrancuda. É isso que esses homens fizeram. Quero levar a você essa ideia de que Deus pode inspirar canções de louvor nas noites escuras. Mas ainda, no sofrimento nós aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser presos. Oh, meus irmãos, eu acho isso magnífico. Porque Paulo nunca se sentiu preso, no sentido de, bom, agora não acabou, agora não tem ministério mais, agora não tem testemunho mais, agora eu estou nessa aí, ó, preso, algemado, os pés no tronco, com as costas ensanguentadas, o que é que eu vou fazer da vida? Não, querido, se você está diante do Deus eterno, você nunca poderá ser preso. Mesmo preso fisicamente, você está livre para cantar, para orar, para glorificar a Deus. Isso levou Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que também foi preso num campo de concentração, a afirmar o seguinte: a liberdade interior é o único bem que os homens não podem tirar de você. Você nunca será preso se você entender que você é o capitão da sua própria decisão. Eles falam mal de você, você fala bem deles. Eles machucam você, você glorifica a Deus por eles. Você está numa situação difícil, você canta meia-noite. Você não terceiriza as suas ações, ou as suas reações, ou os seus sentimentos, ou as suas palavras. Você glorifica a Deus apesar da crise, apesar das dificuldades. Mas no sofrimento você pode aprender ainda que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser impedidos de fazer a obra de Deus. Que coisa maravilhosa é você olhar, por exemplo, a história dos cristãos primitivos. Eles eram jogados nas arenas, atacados por leões, despedaçados, e cantavam. Eles eram jogados nas catacumbas de Roma. Vá um dia a Roma, se puder. Visite as catacumbas de Roma. São quilômetros e quilômetros e quilômetros de avenidas cavadas no subsolo. E eles viviam ali, e eles adoeciam ali, e eles eram enterrados em gavetas nessas catacumbas, nesses túneis.
E apesar das adversidades mais cruéis, eles louvavam a Deus. Eles cantavam louvores a Deus. Nada nem ninguém pode impedir você a cantar louvores a Deus, a glorificar a Deus, se você está firmado em Cristo Jesus. Mais ainda, no sofrimento nós aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. O que eu acho interessante, pastor Ival, que Deus abriu o coração de Lídia numa reunião de oração, um ambiente tranquilo, sereno. Deus liberta aquela moça escrava pelo demônio em praça pública. Mas foi preciso um terremoto para abalar as estruturas da vida do carcereiro. Às vezes, para alcançar uma pessoa, Deus precisa abalar as estruturas. Tem muita gente que não se rende, a não ser que toda a estrutura sólida à sua volta seja completamente abalada. Nabucodonosor precisou virar bicho para se converter. Manassés precisou ser puxado com ganchos para se converter. O carcereiro precisou de um abalo sísmico para se converter. Deus faz o seu caminho na tormenta, então não reclame da circunstância adversa não, porque Deus pode estar usando exatamente essa circunstância para a salvação de gente à sua volta, ao seu redor. Mas, finalmente, nós aprendemos que mesmo quando o terremoto não vem, nós devemos continuar cantando e adorando a Deus. Tem hora que o terremoto não chega. Tem hora que o crente não é liberto. Tem hora que o mártir tomba no campo de batalha. Tem hora que o piedoso sofre o golpe da injustiça. Tem hora que você parece que sucumbiu ao poder das trevas. Eu confesso que uma das coisas que marcou muito a minha história e a minha vida foi visitar o Museu dos Mártires em Seul. Num único dia foram decapitados 200 pastores às margens do rio Han em Seul. Jovens, crianças, homens, mulheres, pastores, líderes, mortos com requinte de crueldade. Alguns deles se assentavam, eram colocados assentados, e se jogavam em cima das pernas uma pedra de 500 quilos, para esmagar seus ossos. Outros eram torturados com ferpas de bambu enfiadas debaixo das unhas. Outros eram amarrados a perna num animal, a cabeça no outro animal, e se enxotava esses animais em posições opostas, para o corpo se arrebentar ao meio. E lá estava o museu, com o retrato de todas essas pessoas. O que me marcou é que não tinha nenhuma moldura mais destacada do que a outra, todas as molduras eram iguais. Porque para Deus todos são iguais. Mas o último mártir foi o mais marcante de todos. Ficava na porta da saída. E via de regra as pessoas demoravam mais a olhar o quadro desse mártir. E quando você chegava e olhava, surpreendentemente você não via um retrato. Você via um espelho. Você contemplava o seu próprio rosto. E aí embaixo uma frase: você pode ser o próximo mártir. Tem hora que Deus não nos livra da morte, tem hora que Deus nos livra na morte. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Dessa prisão ele saiu, mas ele vai para a segunda prisão em Roma, acusado de um crime que também ele não praticou, preso como um malfeitor. Seus amigos o abandonaram. Todos fugiram dele. Marcaram audiência e ninguém foi a seu favor. E ele foi condenado à pena de morte. Ele foi decapitado.
Mas esse homem não é derrotado. Ele pode proclamar nessa circunstância: o tempo da minha partida é chegado. Já estou sendo oferecido por libação. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A canção de Filipos foi antes do terremoto. Ele não tinha ideia de que o terremoto viria. Agora Paulo está cantando não porque sabia que ia sair da prisão. Ele cantou porque a prisão não importava mais. Ele cantou porque o seu passaporte já estava carimbado para a última viagem. E essa última e derradeira viagem é a viagem para o céu. E é para lá que ele está indo. Seguramente. Com toda a convicção. Com todo o conforto. Com todo o consolo. Cantores da meia-noite, não fechem os seus lábios. Não retrocedam. Glorifiquem a Deus, apesar das circunstâncias. Haverá momentos que Deus dará o livramento. Haverá outros momentos que Ele vai nos dizer: chega, filho, vem para casa. Toma posse da sua herança eterna, que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe.